Olá, friend! Seja muito bem-vindo ao meu canal, do canal Bom Online no YouTube. Esse é um canal exclusivo para endodontistas e hoje eu quero falar algo importante com você. Como lidar com casos complexos, como lidar com casos desafiadores. Ao longo da jornada a gente encontra aí muitos casos, nós atendemos os mais diversos tipos de pacientes. Uns são mais tranquilos de lidar e outros casos, outros pacientes são mais desafiadores. Você está preparado para lidar com todo tipo de caso que aparece no consultório? Pois bem, é sobre isso que eu vou falar hoje. Então, o que você precisa levar em consideração na hora de atender um paciente, na hora de definir se você assume o caso ou não? Porque quando nós optamos em atender um paciente, quando nós optamos em resolver um caso, nós somos responsáveis por aquele tratamento. E é aí que você precisa ser muito inteligente, muito esperto na hora de avaliar o seu paciente. Você, melhor do que ninguém, sabe qual a sua experiência técnica, mental para atender cada caso clínico. Então, quando você pegar um caso desafiador, entenda que o que pode ser desafiador para você pode não ser desafiador para mim. Então analise bem o caso, analise bem o paciente, analise bem o histórico do paciente. A gente acaba muitas vezes negligenciando essa etapa da avaliação, da anamnese e acaba não escutando o paciente da maneira necessária, tá? Então o que você vai fazer? Você vai fazer uma avaliação criteriosa, você vai definir se você vai atender ou não a partir dos dados do histórico do paciente. Então ele vai te falar ali quais as medicações ele toma, se algum outro dentista já atendeu ele, se ele tem alguma alergia, se já teve algum problema nos tratamentos anteriores, tá? E é durante essa conversa que você vai entendendo melhor a situação. Depois, você vai fazer uma avaliação na boca do paciente. Olha o dente, avalia a mordida, avalia os dentes antagonistas, veja se ele tem todos os dentes em boca, veja como está a oclusão desse paciente, veja o histórico, se ele relata dor ao morder, se ele sente sensibilidade ao frio, se ele sente sensibilidade ao toque. Faça o teste de sensibilidade, compare os dentes, tá? Deixa sempre fazer teste de sensibilidade por último no dente que você suspeita, tá? E depois você vai fazer uma radiografia ou até mesmo solicitar uma tomografia. E nesse momento, com todo esse combo de informações, você vai conseguir definir se você tem aptidão para resolver aquele caso. Eu vou colocar algumas imagens aí na tela de reabsorções, perfuração, variações anatômicas, desvios, perfuração. E aí, diante de cada caso, diante de cada imagem, você consegue definir se você consegue resolver esse problema ou não. E por que eu estou te dizendo isso? Porque diante disso, você tem duas opções. Ou você começa a encaminhar os pacientes, os casos complexos, tá? Para um profissional mais habilidoso, mais experiente, ou você mesmo começa a resolver, mas antes disso, você precisa estar preparado. Você precisa fazer cursos, assistir aulas, entender sobre o assunto. Então, vejamos bem, apareceu um caso de perfuração. O que eu preciso fazer para vedar essa perfuração? Como eu faço a descontaminação dessa região? Qual material eu posso deixar de medicamento de demora nessa perfuração? Quando o paciente retornar ao consultório, qual material definitivo eu devo usar ali naquela região que foi perfurada? Eu trato primeiro o canal para depois vedar a perfuração ou eu vedo primeiro a perfuração para depois tratar o canal? Entende que existem uma série de etapas que nós precisamos levar em consideração
para definir o plano de tratamento desse paciente? É lógico que é muito legal, é ideal que nós saibamos realizar, que nós saibamos resolver todas as intercorrências, todas as complicações que podem aparecer no consultório. Mas nem todo mundo está preparado para isso. E você? Você está preparado? Então eu te faço um convite. Comece a treinar, comece a estudar, se prepare. Todos nós temos capacidade para resolver os casos clínicos, sabia? É só preciso questão de estudo, de treino e habilidade. É lógico que as tecnologias estão aí para nos ajudar, para facilitar o nosso trabalho. Mas não adianta nada você ter todas as tecnologias no consultório e não saber manipular as máquinas, não saber usar os equipamentos. Então, a máquina mais importante, o bem mais precioso que existe dentro de uma sala de atendimento é você. É você, dentista. E às vezes a gente investe tanto no consultório bonito, em tecnologias de ponta, que é legal também, mas a gente acaba esquecendo de investir em nós mesmos. Nós somos o importante. Nós somos a peça-chave do jogo. Então cuide de você, cuide da sua mente, comece a estudar com mais calma os casos clínicos e vá se aperfeiçoando. Você é o bem mais importante do negócio, do consultório, porque se você não estiver lá, nada disso funciona, nenhum paciente pode ser atendido, tá? Se valorize, comece a estudar e pense sobre isso. Todos temos capacidade, basta se dedicar.